Oi, gente. O Brasil de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro vive o carpe diem, vivem o dia, o momento atual, sem se preocupar com o futuro de milhões de pessoas. Esse é o tema da conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Hoje eu estava fazendo a minha caminhada matinal e reorganizando as ideias, e esse vídeo vai tratar hoje sobre o momento atual do Brasil, o momento neoliberal ou ultraliberal do Brasil, do atual momento, e é um momento que o Brasil está implementando uma série de mudanças, direcionando nossa economia rumo ao ultraliberalismo, e isso vai ter consequências presentes e consequências futuras. Na minha análise, a implantação da reforma da Previdência, que a promulgação vai ocorrer ainda esse mês, lá no Congresso Nacional, em uma sessão conjunta da Câmara com o Senado, vai decretar o primeiro passo em direção a esse cenário que eu vou tentar desenhar com vocês aqui hoje. Resumidamente, o que a reforma da Previdência vai viabilizar ou vai implementar nada mais é do que uma dificuldade de acesso ao benefício previdenciário. Toda a sua estrutura visa dificultar o acesso aos benefícios e visa também reduzir o valor dos benefícios, uma vez que agora vai ser feita uma média dos 100% dos salários recebidos pelo contribuinte, pelo trabalhador. Isso vai obviamente impactar na redução do valor do benefício. Tanto que o governo tem falado que a reforma vai representar uma economia da ordem de 800 bilhões de reais em 10 anos. Se vai economizar, vai cortar de alguém. E o corte basicamente se refere a esses dois princípios da nova Previdência. O primeiro princípio, dificultar o acesso das pessoas à aposentadoria. O segundo princípio, reduzir o valor que é pago de benefício a essas pessoas. Tá? Bom, um segundo elemento da política econômica do Paulo Guedes, já alardeado e já saiu inclusive edital quanto a isso, é a privatização de várias subsidiárias estatais brasileiras. A ideia é que o ano que vem, inclusive, se comece a privatizar as empresas mães, e isso vai obviamente tirar das costas do Estado um arcabouço de empresas estatais muito grande. E a ideia é tornar o Estado mínimo, é a teoria do Estado mínimo, o Estado minimalista. Num terceiro elemento, essa semana que está começando hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro, o ministro Paulo Guedes vai enviar essa semana a proposta de reforma administrativa para o Congresso. E já foi dito nos corredores de Brasília e por ele, próprio Paulo Guedes, numa entrevista à Folha de São Paulo, que essa reforma administrativa não está muito clara ainda, mas em princípio ela vai dificultar o acesso das pessoas ao serviço público enquanto funcionários públicos, diminuir ou eliminar a estabilidade do funcionário público, reduzir salários de funcionários públicos, ou seja, a fórmula neoliberal sendo implementada em seu terceiro elemento, que seria exatamente, uma vez que as empresas estatais estão sendo vendidas, vamos também reduzir o número de funcionários públicos e o valor que eles ganham, tirando inclusive sua estabilidade no serviço. A pessoa se dedica anos, né, a um serviço público e essa pessoa vai ser, de repente, vai ter tolhido, né, esse direito constitucional que lhe era garantido, que era o direito da estabilidade. Mas, enfim, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, disse que nem todas as carreiras terão a estabilidade afetada. Algumas carreiras, como, por exemplo, a dos militares, não vai ser afetada no âmbito da estabilidade. Mas um outro elemento importante que começa a se desenhar também é exatamente a reforma que vai vir logo em seguida, que é a reforma fiscal, inclusive com alguns ajustes na tributação de empresas. Né? O ministro Paulo Guedes não esconde ninguém que ele quer reduzir os encargos fiscais das empresas sobre folha de pagamento, e aí isso é um desdobramento da reforma da Previdência, né?
porque a Previdência, historicamente no Brasil, era alimentada também pela contribuição patronal, e há uma ideia já na reforma da Previdência e agora mais ainda na reforma fiscal de desonerar os encargos sobre os empresários, isso com a alegação de que vai gerar mais emprego. A iniciativa privada desafogada de encargos vai gerar mais emprego, e isso tem um certo ponto de razão. Um outro ponto que ele coloca é que os jovens, no seu primeiro emprego, não vão ter direito trabalhista praticamente. Isso para também estimular a geração de emprego. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é um cenário assim, que essa postura de mudança radical dos rumos da economia do Brasil, feita pelo Paulo Guedes e endossada pelo Bolsonaro, ela vai, num primeiro momento, gerar emprego, porque os patrões com menos encargos, né, vão tender a expandir as suas empresas. Né? Os juros já está caindo, isso vai tornar o empréstimo para expandir as empresas mais fácil também. Né? Nós temos aí um certo controle da inflação, mas a grande preocupação que eu tenho é que são medidas que vão alavancar, de certa forma, a economia. Eu acredito que nos próximos 2 ou 3 anos a gente vai começar a sentir o efeito disso. E talvez a culminância disso se dê exatamente na época da reeleição do Bolsonaro. Exatamente na tentativa de reelegê-lo nesse projeto neoliberal que o Brasil tem. Mas a minha grande preocupação é, as pessoas estão vivendo um momento presente, o carpe diem. E aí, quando for daqui a 20, 30 anos que essas pessoas forem se aposentar, nós teremos os serviços de saúde privatizados, a educação privatizada. Nós teremos os serviços básicos e essenciais privatizados, porque a ideia neoliberal é essa, é o Estado mínimo. As pessoas têm que trabalhar e pagar por aquilo que precisam de serviços para se manter. E, fundamentalmente, nós teremos as pessoas se aposentando com menos da metade do que recebem na ativa. E tendo uma enorme dificuldade para se aposentar. Num cenário que eu já mostrei em vídeos anteriores aqui, de um país em que 76% dos municípios dependem fundamentalmente dos repasses constitucionais e dependem dos valores pagos pela Previdência, isso vai ser um cenário caótico. As já brutais desigualdades do Brasil daqui a 20 anos vão estar, se é que é possível, muito mais acentuadas. E o resultado é o que nós estamos vendo agora no Chile. E aí a direita brasileira vai lançar mão de um outro estratagema muito importante na visão deles, que é nós com o Estado agora mínimo, com o Estado com superávit primário, baixo nível de endividamento, podemos agora estender a mão para as pessoas, dando as migalhas que elas precisam daqui a 20 anos para se manter cada vez mais esse regime de escravidão praticamente vigente. Então, é muito importante que as pessoas percebam que o momento atual ele vai ter repercussões muito sérias no momento futuro. Eu não sou pessimista, muito ao contrário, eu sou uma pessoa bastante otimista. Mas nesse cenário, eu vejo um grupo que se diz de esquerda aderindo a essa proposta neoliberal, e eu vejo as esquerdas meio desorganizadas em relação a esse aspecto. Parece que nós vivemos um sonambulismo neoliberal, onde as pessoas estão assim meio apáticas, sem saber o que fazer. Enquanto que as reformas estão evoluindo, estão avançando em ritmo rápido, o Brasil está sendo jogado no mundo do capitalismo rentista e nós não estamos sabendo como nos posicionar em relação a esse fato. O fato é que as consequências para o futuro elas poderão ser bastante graves e poderão ser bastante desanimadoras. Espero que nós, velhinhos, tenhamos a capacidade de ir para as ruas, nem que seja para bater nas frigideiras. Forte abraço e até a próxima.